Vamos iniciar mais um estudo, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia na Tua presença, por mais um dia em comunhão aqui, ó Pai. Que o Senhor venha falar através de nós, dentro de nós, ó Pai. Venha nos capacitar, Senhor Jesus, e abrir os nossos ouvidos, Senhor Jesus, e o nosso coração, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, o estudo de hoje, ele vai falar sobre Elias, um homem poderoso na oração. A referência, ele vai estar lá em 1 Reis, capítulo 18, versículos do 41 ao 46. Então, aí vem uma pergunta. Quais são os motivos que têm levado o nosso povo para os cultos de oração em nossa igreja? O que nos motiva? O que motiva as pessoas de estarem em cultos de oração na igreja? Esse questionamento é algo muito importante, porque será que o que nos motiva a estar na igreja é somente para pedir? Ou ela também tem a ver com agradecer? O que tem motivado o povo de Deus a estar na igreja em oração? Para compreendermos a amplitude e a relevância do tema oração, se faz necessário responder algumas questões preliminares. A gente precisa entender algumas coisas sobre oração, para conseguir entender o que é a oração, né? Então, sem responder algumas perguntas iniciais, a gente não tem uma preparação para estar em oração, né? E a primeira pergunta é o que é orar? Orar, eu acho que todo mundo aqui sabe o que é, né? Já ouviu alguma vez na vida o que é orar? Orar se resume em apenas uma frase pequena, que é orar é falar com Deus, certo? Orar é falar com Deus, é declarar lealdade a uma realidade espiritual que está acima e além do terreno humano, do alto esforço e do controle. Então, quando a gente fala sobre oração, oração não é falar com Deus, só que além de falar com Deus, é uma declaração em alta voz de uma lealdade a Cristo. Né? Então, a oração, ela é uma declaração de lealdade a Deus. Porque quando você fala com alguém, você conversa com alguém, você abre com alguém em quem você confia. E a oração é um ato de confiança a Deus. Porque você está falando com Ele sobre todas as suas angústias, sobre todas as suas necessidades, sobre todos os seus problemas. É para Deus que você vai confessar os seus pecados, aquilo que está dentro de você. Então, a oração é um ato de confiança. Você ora porque você confia, porque você crê, porque você acredita, porque você se entrega. Isso é lealdade. A lealdade é a plena convicção de que aquela pessoa com quem você está se abrindo, você vai ter ela te ouvindo e você vai estar sempre ali caminhando ao lado dela. Isso é lealdade. A oração é um ato de lealdade ao Senhor, é caminhar ao lado do Senhor, é estar sempre conversando com Ele. E aí uma outra pergunta, já aprendemos a orar como convém? A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, ou seja, Ele ora por nós, porque ainda não sabemos orar como convém. Isso está em Romanos 8, 26. Deixa eu ler aqui para vocês. Romanos capítulo 8, verso 26, ele vai dizer assim, ó. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós conseguimos orar porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele intercede por nós e nos capacita na oração. Nós oramos porque nós temos algo dentro de nós, alguém dentro de nós que intercede por nós em todo o tempo. E Ele nos ensina e nos capacita a orar. Porque pelas nossas próprias forças nós não somos capazes de fazer isso. A oração que realmente convém é aquela que é guiada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. É muito fácil na oração nós apenas pedirmos as coisas para Deus. Ah, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Mas a oração, ela vai muito além do que apenas um pedido. Ela é uma conversa sincera, ela é uma declaração de amor ao Senhor. E essa declaração ela é feita através da capacitação do Espírito Santo que habita dentro de nós. Nossa primeira oração precisa simplesmente dizer a Deus, ó Deus, ajuda-me a orar porque não sei orar por mim mesmo. Essa é a nossa primeira oração. Pelas nossas próprias forças, nós não somos capazes de fazer nada. Tudo que nós fazemos é pela capacitação do Espírito Santo de Deus.
Então nós precisamos até na oração da capacitação do Espírito Santo de Deus. Aí vem uma outra pergunta: toda oração é sincera? Será que toda oração é sincera? Vocês acreditam nisso? Que toda oração é sincera? Não. Palavras podem ser ditas por qualquer pessoa. Palavras são palavras, né? Então, você pode ver pessoas declarando coisas maravilhosas, mas aquilo é tudo vazio. Você consegue sentir quando tem uma oração sincera. Nós sentimos isso. Por que nós sentimos a oração sincera? Pelo que nós vimos anteriormente, porque o Espírito Santo que habita dentro de nós nos capacita. E Ele nos faz sentir quando há uma sinceridade na oração. Então, a oração ela pode ser idólatra, como a oração dos falsos deuses, por exemplo, os profetas de Baal. Porque quando falamos em oração, precisamos qualificar o que queremos dizer, ligando ao caráter do próprio Deus. Isso está lá em 1 Crônicas 29, 17. Em 1 Crônicas 29, 17, ele vai dizer o seguinte: 1 Crônicas 29, 17. Ele fala assim, ó: sei, ó meu Deus, que sondas o meu coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente com a integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Então nós sabemos o quê? Que Deus ele sonda o nosso coração. Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros e quando nós não estamos sendo sinceros. Uma oração repetitiva, uma oração que você sempre fala a mesma coisa, isso não é uma oração sincera. A oração sincera é aquela que vem de dentro de você. É aquela em que você vai depositar a Deus todas as suas necessidades, angústias e a sua gratidão em primeiro lugar. Porque sem gratidão não há como você fazer um pedido de oração. Você precisa ser grato, porque eu tenho plena convicção que alguma coisa de Deus você já recebeu. Desde o momento em que você nasceu, você recebeu a vida. Já é um motivo de gratidão a Deus. Então não há como você orar pedindo algo se você não tiver um coração grato a Deus. A gratidão ela é a primeira coisa. Então nós precisamos qualificar tudo aquilo que nós queremos dizer, porque o Senhor ele sonda o nosso coração e sabe daquilo que nós pensamos. Ele conhece todas as coisas, só que Ele quer que você diga para Ele. Por mais que Ele conheça, Ele quer que você diga para Ele, porque Ele quer ouvir da sua boca. Então nós precisamos ter as palavras na oração. Não é apenas fazer orações vãs e repetitivas, mas são orações que venham do seu coração, uma oração de entrega a Deus. Isso tudo é para a gente entender, então, a oração e entender como Elias era esse homem de oração, né? Elias, ele manda o rei Acabe comer. Depois que Elias fez todo aquele processo, falou que viria a chuva, aí ele, primeira coisa que ele fala assim, ó, rei Acabe ele vai ter que comer. É a primeira coisa que ele vai fazer. Então, no versículo 41, ó, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Elias, então, anunciou isso para Acabe. O céu anunciava que ia chover? Tinha alguma coisa no céu anunciando que ia chover para Elias? Não tinha nada ainda. Mas Elias sabia que ia chover, porque ele cria num Deus que iria trazer a chuva. E Elias, ele iria estar ali diante de Deus para que isso acontecesse. O convite feito a Acabe tinha como motivo celebrar com comida e bebida o fim daquele período de 3 anos e meio de seca e fome. A chuva já vinha à distância, rugindo com grande força. A palavra hebraica usada aqui é a que expressa pesadas chuvas sazonais. A chuva que estava para cair foi a prova final que o Senhor era o Deus de Israel. Ele tinha respondido à petição do seu profeta. Então, até então, não haviam sinais de chuva, mas Elias sabia que choveria. Elias ele tinha plena convicção disso. E aí o que Elias faz? Depois que ele fala para Acabe subir para comer e beber, Elias vai fazer o quê? Se retira para orar. Aí é o momento em que Elias vai falar, ó Deus, acabou o tempo da seca, agora é a hora da chuva. Mais uma vez iremos mostrar quem é o verdadeiro Deus de Israel. No versículo 42 diz assim, ó, e Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Temos 2 detalhes importantes que chamam muita atenção na oração do profeta Elias. O primeiro é o lugar que ele foi para orar. Esse é o primeiro
detalhe muito importante, que foi um lugar estranho. Porque enquanto o rei Acabe comeu e expressou a sua alegria, Elias ele foi ao topo do Monte Carmelo. Isso faz lembrar como Moisés. Onde Moisés orava ao Senhor? No Monte Sinai, certo? Outra coisa também que nós temos. Jesus gostava de subir aonde para orar? No Monte das Oliveiras. E Elias foi até onde? Ao Monte Carmelo. Nós vemos então aí a expressão do monte, né? A importância desse lugar silencioso, esse lugar secreto, esse lugar em particular, onde só estaria ele e o Senhor e mais ninguém. Não teria intervenção de ninguém, porque, pensa bem, se Elias começasse a fazer as suas orações lá, Acabe poderia chegar e falar assim, ué, não falou que ia chover? Por que não está chovendo? Seria um incômodo para Elias. Então Elias ele vai num lugar secreto, ele vai num lugar de intimidade que é ele e Deus, onde ele sabia que ninguém iria atrapalhar aquela conversa que ele tinha com o Senhor, porque ele precisava falar com Deus. Outra coisa também é a postura de Elias, né? Elias ele estava encurvado para a terra, ele colocou o rosto entre os joelhos. Ele se ajoelhou, então se inclinou com a cabeça em terra, de tal modo que enquanto seu rosto estava entre os joelhos, sua testa também tocava ao solo. Essa postura provava a intensidade do seu espírito de oração e devoção a Deus. Ele estava em completa reverência ao Senhor. Ele estava totalmente prostrado ao Senhor. Então ali nós vemos mais uma vez a postura de Elias, o quanto ele adorava ao Senhor intensamente com tudo que ele tinha. A postura em que ele estava em oração mostra isso, mostra total reverência a Deus. Elias então ele enviou o seu servo para espiar. Depois de orar fervorosamente, então Elias ali se prostrou, orou ao Senhor, e aí Elias esperava ansiosamente pela resposta de sua oração. Isso era alguma indicação, alguma coisa que mostrasse que seria respondida a oração da chuva. Aí ele pede então para o servo que vá lá olhar, só que quando o servo vai olhar, o que o servo vê? Não vê nada. Aí ele volta, não tem nada. Elias, ele desiste de fazer isso? Não, ele volta e ora. E quantas vezes que Elias faz isso? 7 vezes. 7 vezes Elias ora fervorosamente, pede para o servo ir. Até a 6ª vez, nada foi visto, nada. A oração de Elias continuava sem resposta, contudo ele não desistiu. Ele se mostrou persistente em sua oração, aceitando plenamente as condições demonstradas em Tiago 5,16, que diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. E também em Tiago 5,17, que fala: e orou com instância. As respostas às nossas orações são dadas no tempo de Deus e não no nosso. A nós só nos cabe esperar. Significa que nós devemos desistir de buscar? Jamais. Não devemos desistir jamais. Só que nós temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo dele é perfeito. O tempo de Deus, ele é o tempo necessário para que as coisas aconteçam. E nós precisamos esperar com paciência e continuar clamando até que ele responda. Nós não podemos desistir de clamar. O tempo de Deus para nós, às vezes demora, sabe por quê? Porque Deus ele quer ver até onde vai a sua fé. Ele quer saber até onde você realmente confia. Porque se ele responder instantaneamente para nós, ele simplesmente vai ver uma pessoa que pode se afastar dele rapidamente também. Já que teve a resposta tão rápida, a pessoa não vai querer permanecer mais tempo na presença dele. Tudo aquilo que a gente conquista com grande pressa, a gente acaba deixando sem valor com o tempo. Agora, aquilo que a gente conquista com muito esforço, a gente valoriza muito mais. Estou mentindo isso? Nós valorizamos tudo aquilo que nós temos com muito esforço. E quando nós esperamos o tempo de Deus, que às vezes é longo, nós valorizamos muito mais aquilo que nós recebemos de Deus e valorizamos muito mais ainda aquele que nos deu. Então, o tempo de Deus é necessário para que nós possamos ser provados a nossa fé e até onde nós cremos que Ele realmente será fiel a nós. Porque a palavra diz que Deus ele é fiel em todo o tempo. Quem não somos fiéis somos nós. Então, nós somos testados na nossa fidelidade a Deus, através do tempo dele, que é perfeito.
Elias experimenta as bênçãos da chuva. Isso está em 1 Reis 18, do 44 a 46, que diz assim, ó. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. A oração repetida e o 7º exame revelam a existência de uma pequena nuvem. Era uma nuvem pequenininha que foi enxergue. Mas aquela nuvem pequena para Elias já foi o suficiente para saber que Deus havia respondido a sua oração. E aí, através daquela nuvem, o que acontece com o céu? O céu escurece completamente e a chuva vem. Então Elias, ele teve a plena convicção naquela pequena nuvenzinha que vinha do mar. Ele já teve a convicção de que a resposta de Deus veio. E ali ele na hora falou: vai e fala para Acabe sair porque a chuva vai pegar ele. E aí choveu. Um milagre constante, tão cheio de poder estava sobre Elias da parte de Deus. Tão aumentadas tinham sido suas forças físicas que ele pôde ultrapassar Acabe até Jezreel. O que aconteceu? Elias, ele correu, ele saiu correndo. Ele saiu correndo e passou até Acabe. Elias simplesmente ele teve uma força física muito grande. E Elias estava desgastado fisicamente, se a gente for pensar. Né, tudo que Elias tinha passado e ali ficado prostrado tanto tempo, Elias ganhou uma força muito grande e ele saiu correndo. Elias, o homem de Deus, ele foi capaz de correr mais do que os cavalos naquela maratona de 32 quilômetros. Elias foi mais rápido do que os cavalos de Acabe. E a surpresa para Acabe é que Elias chegou primeiro que ele. Né? Tanto que fala aqui, ó, no 46, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Israel. Elias chegou primeiro que Acabe, Elias já estava esperando Acabe lá. Então nós vemos aí o quão foi a fidelidade de Elias em saber que o Senhor faria as coisas acontecerem, que ele saiu correndo e foi na frente para poder ver Acabe. E qual foi esse motivo de Elias para ter corrido? Por que Elias saiu correndo? Elias, ele estava transbordante de alegria. Ele obteve uma grande resposta da sua oração. Quando obtemos uma resposta às nossas orações, sentimos que podemos saltar até muralhas. Quando Deus responde a nossa oração, o nosso coração se enche de alegria, não enche? Nossa, a gente tem vontade de pular, de gritar, de sair abraçando todo mundo. E foi isso que Elias sentiu, então Elias saiu correndo, foi uma manifestação que ele teve ali naquele momento, de mostrar o quão feliz ele estava com a resposta de Deus à sua oração. E ele foi até Jezreel para anunciar com o Senhor, tinha feito grandes coisas, ele era um mensageiro de alegria. Elias, ele precisava falar, tá vendo, 3 anos e meio sem chover e Deus mandou a chuva, quer mais prova que Deus é o Deus de Israel? Olha tudo que Deus tem feito. Ele falou que não iria chover e não choveu, agora ele falou que choveria e choveu. E o que Baal fez? Baal não é o Deus da chuva? E cadê a chuva vinda por Baal? Então Elias, ele estava feliz, ele precisava anunciar. Uma grande lição que fica para todos nós que amamos o Senhor e gostamos de falar com Ele por meio da oração é que há uma força divinamente concedida e um suprimento para aqueles que oram. Grandes vitórias nos são outorgadas ocasionalmente, e esses são os dias gloriosos. Elias, ele nos ensina que a oração se tornou um exercício diário para manter uma vida de transparência diante de Deus. O contrário do que se vê em nossos dias. Vivemos numa época em que a oração se tornou um exercício obrigatório, de cerimônia vazia e de palavras sem sentidos. Nós vivemos numa época em que as pessoas simplesmente elas oram por orar, elas oram por obrigação. Sabe, acorda de manhã, Senhor, obrigado pelo dia, abençoe em nome de Jesus, amém. Sabe, as orações são vazias, não são orações cheias do Espírito Santo. E nós aprendemos com Elias que as nossas orações precisam ser cheias do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos colocar tudo aquilo que está em nosso coração diante de Deus. Precisamos mudar, precisamos ter o hábito da oração sincera ao Senhor. Não uma oração por obrigação, mas uma oração por devoção a Deus. Amém? É isso, gente. Que Elias ele seja uma inspiração de oração para vocês nessa semana. Que vocês se lembrem de Elias quando vocês forem orar e orem como Elias. Orem com fervor, orem com devoção ao Senhor.
Obrigado, Jesus. Que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, a orar. Que o Teu Espírito Santo venha estar conosco, Senhor Jesus. E venha interceder por nós e através de nós, ó Pai. Que possamos, Senhor Jesus, ter as palavras certas para falar, Senhor Jesus. Que possamos entregar os nossos corações a Ti. E estarmos sempre diante de Ti, com as nossas mentes abertas e com os nossos olhos espirituais abertos para ver a Tua glória, ó Pai. E que o Senhor venha conduzir o culto, a palavra, o louvor e tudo que acontecer neste lugar, que seja um altar de adoração ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém.